palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Glória a Deus. Estamos ao vivo, como vive o nosso Deus. Hoje, quarta-feira, dia 9/3. É dia 10. Dia 10? Dia 10/3, né? Dia 8 foi domingo. Hoje Eu tô olhando 10. aqui no computador. Dia 10/3 de 2021. Glória a Deus. Amém? Já estamos no mês 3, pastora. Amém. Glória a Deus. Jesus está com pressa e eu louvo a Deus por isso. Deus fala que Deus ele está abreviando os dias por causa dos justos. Amém? Deus está abreviando os dias porque a vinda dele já está muito próxima. E os sinais é muito eminentes, né? Muito óbvios, né? O que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo. Amém? Onde está havendo muitas perdas. Amém? Muitas pessoas chorando. O mundo está chorando, né? Pela perda aí de tantas pessoas que estão se indo. Infelizmente, muitos estão morrendo sem Cristo. Amém, pastor? Muitos estão morrendo sem Cristo, mas você, ouvinte dessa programação, você ainda tem a oportunidade. Amém? A oportunidade de aceitar Jesus como seu único, suficiente e salvador da sua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Nós vemos aí que muitas pessoas, elas parecem que não estão levando a sério o que está acontecendo no mundo, né? Quantas pessoas estão morrendo e muitos não estão levando a sério. Eu vi uma reportagem de uma jovem dizendo assim, a repórter perguntando para ela: você não tem medo de pegar esse Covid? Não tem medo de ficar doente, de parar num hospital? Ela falou assim: não, eu não pego e não é eu que estou morrendo mesmo. Quer dizer, as pessoas estão sem amor, né? Deus fala que o amor de muitos se esfriaria, e é o que está acontecendo. A pessoa não se importar porque com quem está morrendo, com a dor do próximo, com a dor do próximo. Que Jesus ele declara: chorai com aqueles que choram e se alegrai com aqueles que se alegram. Esse momento muitas pessoas estão chorando. Então está na hora de nós também chorarmos, colocar o nosso joelho no chão, pastor, e sentir a dor. Às vezes você pode não ter perdido ninguém, mas pode ter perdido algum vizinho, alguma pessoa que você conhece. Se compadeça da dor dele, se compadeça, chora junto com ele, porque é esse momento que Jesus ele declara que nós temos que se unir. A igreja ela se une para sentir a mesma dor que o outro sente, mas não que nós vamos olhar e achar que nada está acontecendo. Então que o amor do Espírito Santo nesta tarde invada o teu coração. Se o inimigo está tentando esfriar o amor, eu profetizo nesta tarde sobre a tua vida o amor do Espírito Santo, o amor verdadeiro que não morre, mas acende a cada dia. Eita, pastor, Jesus. Aqui em 2 Crônicas, não é a palavra, mas Jesus. o Senhor me fez me lembrar aqui desse versículo. 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo de número 14. Aleluia. E se o meu povo que chama pelo meu nome, olha só, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Então aqui está a chave, pastora. Amém. Para que esta praga venha cessar. É quando nós orarmos, se humilharmos, buscar a face de Deus, se converter dos maus caminhos, então Deus vai ouvir lá do céu a nossa oração e Ele vai sarar a nossa terra. Glória a Deus. Amém. Então nós precisamos de quê, pastor? Se humilhar. Se humilhar. Orar. E buscar a face do Senhor. Amém. Aí Deus vai sarar essa terra. Mas enquanto o povo não se humilhar,
Deus não vai sarar a terra. Foi o que Jesus fez com essas mulheres. Por isso que Jesus convocou as mulheres sábias, pediu para Jeremias, convoca todas as mulheres sábias. Glória a Deus. Para que pudesse derramar as lágrimas, pastor. Às vezes você pode dizer assim, eu não tenho mais lágrima para chorar. Não se preocupe, irmã, porque no momento que Deus colocar a oração dele nos teus lábios, a presença do Espírito Santo é tão grande, tão real, que ela não é movida a sentimento, não é emoção, mas ela é guiada pela palavra. E aí você vai sentir tanta graça de Deus, que a dor do seu próximo vai na tua alma. Glória a Deus. Às vezes as pessoas falam assim, eu não sei porque eu tô orando, é porque eu choro. Irmão, não se preocupa não, é porque você está sentindo a dor do seu próximo. Quantas vezes a pastora, quem conhece a pastora Ana sabe, eu quando coloco meu joelho no chão, irmão, eu coloco o joelho no chão e me desligo de tudo, de todos, de tudo que eu estou passando, e começo a clamar a Deus ali, e conforme eu vou clamando a Deus, Deus vai me mostrando a dor daqueles que estão muitas vezes sofrendo, e ali as lágrimas vai descendo, e eu peço para Deus misericórdia, e falo para Deus, Senhor, que o Senhor possa dar o amor ao nosso próximo. Glória a Deus. Então, irmão, não se preocupe não, porque quando as lágrimas começar a descer nos teus olhos, é que o amor do Espírito Santo alcançou a tua alma, e você está chorando pelos que choram. Então chore junto com aqueles que estão chorando, e faça que verdadeiramente Jesus está proclamando nesses últimos dias, clama a mim e eu te responderei. Sabe o que está faltando para a igreja? Aleluia. É lenços. O que está faltando para a igreja é lenços. Aleluia. É pessoas que elas vão para a igreja, Aleluia. Mas vão para chorar pelo próximo. Vão para chorar pelo ente querido. Vão para chorar por aqueles que estão chorando. Então o que está faltando hoje na mão de muito crente é o lenço. Aleluia. Amém, pastora? Amém, pastor. E aqui na palavra de Deus, aleluia, em 1 Samuel, capítulo 15, aleluia, versículo 22, pega aí a sua Bíblia, meu irmão. Amém? Eu tenho certeza que você tem uma Bíblia na sua casa aí, nem que seja o seu celular. aleluia. Pega a sua Bíblia aí, vamos meditar na palavra, amém? Glória Que é a a palavra Deus. que liberta, que transforma. Em nome do 1 Senhor Samuel, Jesus. capítulo 15, no versículo de número 22. Amém? Você que não tem tanta intimidade assim, é logo no começo da Bíblia. Amém? Você vai ver aí Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Samuel. Amém? Capítulo 15, versículo de número 22. Vamos ler, pastora? Ainda não, pastor, não achei. Ô, glória. Mas espera. Espera aí, pastor. Amém. Capítulo 15, Versículo de número 22. 22. Amém, pastor. Pode ler. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que, pastora? Do que sacrificar. Sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfir é como iniquidade de idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, quando nós rejeitamos a palavra, Deus também nos rejeita. Verdade, pastor. Isso é forte demais, irmãos. Isso é algo que você tem que cravar na tábua do teu coração, que quando você rejeita a palavra, Deus também vai te rejeitar. Não é o que eu estou dizendo, não. Não é a pastora que está dizendo, não. Quem está dizendo aqui é a própria palavra de Deus. Está dizendo que quando você rejeita a palavra dele, ele também vai te rejeitar. Deus não ouve, pastor. Você está falando? Eu li isso no livro de Jeremias. Jesus, ele não ouve até a oração. Quando nós rejeitamos, quando nós não obedecemos a palavra, o Senhor Jesus, ele declara que até a oração que você faz Misericórdia. não é aceita.
Então é melhor você obedecer do que fazer sacrifício. Às vezes tem gente que fala, eu vou todo dia para a igreja, tá todo dia dentro da igreja, mas muitas vezes faz tanta coisa de errado fora da igreja, ou muitas vezes até dentro dela, achando que ninguém tá vendo, e Jesus está dizendo, eu tô vendo, a tua oração não é aceita. Sacrifício de tolo. É sacrifício. Então por isso que o Senhor Jesus, ele está declarando sobre isso, para que nós devemos ficar atento à obediência, que é melhor do que o sacrifício. Então não adianta você fazer tanto sacrifício e não obedecer a palavra. Deus, ele não quer o seu sacrifício. Deus, ele quer a sua obediência. Eu lembro, agora me fez lembrar algumas irmãs que lá na igreja falam assim, receba que é de graça. Vamos falar o nome dela? A obreira Cida, amém? A obreira Cida, ela sempre fala isso. Pastora, eu recebi porque é de graça. Graças a Deus, que é de graça que Jesus nos dá e de graça nós recebemos. Amém? A palavra de Deus fala que o profeta Samuel, ele chega diante do rei Saul e fala, olha, eu quero que você ajunte todos os soldados e é para que você venha destruir todos os amalequitas. E é para você também destruir mulheres, crianças, animais, é para destruir tudo. Então não é para você deixar nada vir, é para destruir tudo. Então a ordem que o profeta Samuel passa para o rei Saul é para que ele viesse destruir todos os amalequitas. Eita Jesus. E olha o que esse homem faz, pastora. Ele deixa vivo o rei Agag. Ele deixa vivo alguns animais, ovelhas, vacas, cordeiros. Aquilo que era para a sua cobiça, ele deixou vivo. Mas aquilo que não tinha valor algum para ele, ele destruiu. Mas Deus, ele deixou muito claro para o profeta Samuel que era para ele fazer o quê? Deixar o rei vivo? Salvar alguns animais? Não, era para destruir o quê? Tudo. Mas ele, com a sua cobiça, ele deixa o rei Agag vivo, as ovelhas vivas, alguns cordeiros vivos, e aquilo que não era da sua cobiça, aquilo que não tinha valor algum, ele destrói. Aí quando o profeta Samuel chega na tenda e fala, você fez tudo o que Deus mandou? Aí ele diz assim, não, sim senhor, eu fiz tudo o que Deus mandou. Jesus vê tudo, né, pastor? Aí o profeta fala assim, mas e que mugido é esse de animal que eu estou ouvindo? Aí ele falou assim, senhor, é porque o povo, ele perdoou o rei e quis pegar esses animais para fazer sacrifício ao Senhor. Mas essa foi a ordem que Deus deu? Não. A ordem que era para destruir tudo. Então a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus Cristo rejeitou o reinado de Saul, porque a sua obediência desagradou a quem? A Deus. Alguns dizem assim, algum ditado popular diz que no inferno está cheio de pessoas que... De boa intenção. De boa intenção. Obrigado, pastor. Amém. No inferno está cheio de pessoas de boa intenção. A intenção para os olhos daquele povo e a intenção para o rei Saul era que ele separasse os animais para fazer o holocausto, mas Deus não pediu isso. Deus pediu obediência. Obediência é tudo, né, pastor? Era o principal de tudo. Sim, a obediência, quando você procura obedecer, é igual o pai, né, os filhos, né? Eu louvo a Deus muito, 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 muito mesmo. Quando você vê um filho obediente, né? Nós estávamos vindo para cá e eu só estava comentando com meu esposo, declarando, falando para ele assim, ó, tem que levantar a mão para o céu, né? Quantos filhos hoje não querem mais obedecer aos seus pais, né? O Senhor Jesus, ele fala em Provérbios que quando nós obedecemos, somos obedientes aos nossos pais, os nossos anos são prolongados de vida. Deus dá isso para nós, pela obediência. Mas hoje o que a gente vê? São os filhos querendo responder aos seus pais, muitas vezes querendo que os seus pais sejam filho
e ele seja pai, né? Não olha mais com uma reverência aos seus pais. Irmão, se a gente mudar os princípios da palavra, o mundo vira esse caos que está acontecendo. É porque muitas vezes nós achamos que é melhor sacrificar. Eu vou agradar, eu vou fazer. Hoje eu comentei isso com meu esposo. Eu posso perder tudo deste mundo, mas eu não posso perder a minha intimidade com Deus. Eu não posso perder o amor que eu sinto pelo altar de Deus, porque é Deus que vai me levar ao altar. Se eu quiser agradar as pessoas, irmão, eu vou desagradar os olhos de Deus. Eu vou desagradar o meu Pai que me chamou, que me conduz nesta terra. Então que nós possamos hoje entender nesta tarde que Deus está declarando para nós que vale muito mais a obediência do que sacrifício. O amiguinho passa, tudo nesta terra, pastor, vai passar, mas a obediência te leva para o céu, irmão. Glória a Deus. E aleluia. Quem diz, pastor, e garante a você que você é um obediente? Quem garante que eu sou um obediente? Irmão, é só você ver, os sinais seguirão os que crê. Me lembro agora de uma pregação de um pastor. Que aleluia. Um jovem foi perguntar para o pastor: pastor, eu posso beber? Aí eu falei: pode. Pastor, eu posso prostituir? Pode. Pastor, eu posso roubar? Pode. Mas tem uma coisa que você não vai poder: é ir para o céu. Exatamente. Então você pode fazer tudo que você quiser, mas ir para o céu você não entra de jeito nenhum. Então a vontade tem que ser a de Deus, não a nossa vontade. Amém? Aqui no capítulo 15, no versículo 3, o Senhor fala assim: destrói totalmente tudo o que tiver e não lhe perdoe. Aí no versículo 15 fala: o povo perdoou ao melhor das ovelhas, das vacas, para oferecer ao Senhor sacrifício. Então Deus falou para não perdoar. Aqui que o povo fez? Perdoou. Então a gente pensamos que tem um ditado popular que fala assim, né? Que a voz do povo é a voz de Deus. É a voz de Deus. Não. Quer não. Mas Deus fala que quando Deus fala, até a terra se cala, irmão. Então a voz do povo não é a voz de Deus. É verdade. Eu prefiro ouvir a voz de Deus, meu irmão. Me desculpe. Amém? E a pastora comentando aqui, eu me lembrei de uma situação que quando eu era muito jovem, a obediência mesmo, nós estamos falando aqui de obediência. Então, nós sabemos que temos que obedecer às leis, amém, pastora? Amém, pastor. Temos que obedecer às leis do nosso país. É verdade. Temos que obedecer às leis da onde? Do trabalho. Porque se você não obedecer à lei do nosso país, você pode ser preso. Se você não obedecer à lei trabalhista, você pode ser mandado embora por justa causa. Amém? E existem as leis dentro da nossa casa. Amém? Existem muitas leis. E eu me lembro que quando eu era pequeno, a minha mãe me deu uma ordem. A história do pastor. A minha mãe me deu uma ordem. Falou: filho, fica em casa e vai estudar. Eu falei: tá bom, mãe. Eu tô lá estudando, pastora. Aí veio uns amiguinhos, né? Aí os amiguinhos chamam lá no portão: ô, vamos jogar bola. E aí o que eu fiz? Fui jogar bola. Mas qual que era a ordem? Não sair de casa. Ficar em casa estudando. E aí eu desobedeci a ordem que foi dada pela minha mãe. Eu fui jogar bola. Não deu nem meia hora, pastora. A minha mãe começa a ouvir os gritos. Eu gritando pelo nome dela. Ai, se eu tivesse obedecido a minha mãe naquele dia. Um beijo para minha sogra, que Deus abençoe ela. Benção, mãe. Se eu tivesse obedecido a minha mãe naquele dia, eu não tinha sido atropelado, pastora. Mas aquele dia eu gritei tanto, mas tanto. Olha que, algo até engraçado dizer, eu não senti dor nenhuma. Mas os gritos que eu estava dando ali era o desespero de ver o meu osso para fora. Fratura exposta. Se eu tivesse obedecido a minha mãe naquele dia, eu não tinha passado por aquilo. Meu braço quebrou, fratura exposta. Fiquei vários meses com meu braço engessado. Depois eu tive que fazer fisioterapia.
para não ficar com o braço torto. Tadinho do pastor. E tudo isso, pastor, eu passei por quê? Desobediência. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. A paz de Deus fala que lá em Números capítulo 20, no versículo 8, Deus falou assim para Moisés: pega a sua vara e fale com quem? Com a rocha. Porque o povo estava com o quê, pastor? O povo estava com sede. Então Moisés chegou diante de Deus e pediu: Senhor, me dê água para o povo. Falou assim: então pega a sua vara, profeta. Pega a tua vara, Moisés, e fale com a rocha. Só que no versículo 11 fala que Moisés não falou com a rocha, mas ele fez o quê? Bateu na rocha. Ficou com raiva, né? Deu a água para o povo? Deu. A água foi dada. Mas obedeceu a ordem de Deus? Não. Porque Deus mandou falar com a rocha. Ele fez o quê? Bateu na rocha. Eu então, até entendo, viu, pastor, um pouco Moisés. A gente entende, hoje a gente dá para entender, claro, a melhor coisa sempre vai ser a obediência, né? Mas naquele momento até o povo fez Moisés pecar, né? Isso é para você ver que nem muitas vezes que nós está na multidão, nós vamos fazer o que a multidão quer. Jesus já deixou para nós ver isso, que cuidado, que até aquele que está andando junto com você, muitas vezes vai fazer você pecar e ser desobediente. E foi feita a mesma coisa com Moisés. Naquele momento, o povo começou a irar tanto a Moisés, subiu aquela ira que ele pegou a pé, tão povo ingrato. E ali ele desobedeceu quem? A Deus. Então, muitas vezes, cuidado com quem nós estamos. Nós podemos estar cheio da multidão, cheio de pessoas. Cuidado que ele pode fazer você se irar e pecar. A multidão, posso ser sincero, pastor, a multidão ela atrapalha. Ali a pessoa pensa assim: eu vou ali porque ali está cheio, vou ali porque ali está lotado. Mas muitas vezes a multidão vai te atrapalhar a chegar até Jesus. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Verdade. Qual que foi a dificuldade dela? A multidão. Ela estava enferma há vários anos, com um fluxo de sangue, estava debilitada, estava fraca, sem força nenhuma. E a sua única oportunidade era naquele dia, porque Jesus estava passando por aquele lugar. Ela pegou as suas únicas forças, pastora, que ela tinha, para chegar diante de Jesus. E sabe qual foi a maior dificuldade? Pastora, não foi a sua enfermidade. A sua pior dificuldade não foi a sua fraqueza, foi a multidão. A multidão dificultou ela de chegar até Jesus, pastor. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, o que aconteceu com ela, pastor? Ela foi curada. Mas ela teve que passar um bocado. Teve que enfrentar a multidão. Mas Deus fala de um homem que ele estava subindo uma montanha, e ali uma das cordas se quebrou e ele ficou pendurado, pastora. E ele passou a madrugada inteira ali pendurado naquela última corda que ele tinha para segurar ele. Começou a ficar tão frio naquele lugar, e ele percebeu que a noite já estava passando, e ninguém sabia que ele estava ali, pastora. E ele começou a gritar, ninguém ouvia a sua voz, e ele começou a orar para Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, me tire dessa situação, eu vou morrer pendurado. Aí ele ouve uma voz dizendo: corta a corda. Olha só. A gente às vezes não quer nem ouvir, né? A única coisa que estava segurando ele, pastora, era a corda. E ele ouvia uma voz dizendo: corta a corda. E ele pensou: meu Deus, eu acho que estou ficando louco. Porque se eu cortar a corda, eu vou me despencar e vou morrer. E como que agora Deus está dizendo para mim cortar a corda? Não, eu não vou cortar a corda. Então, nesse momento, pastor, a gente vai fazer assim: a gente vamos cortar a corda. Sabe por quê? Porque nesta tarde Jesus quer cortar esse espírito que tenta impedir de você ser obediente. Às vezes você está anos e anos na igreja, ou muitas vezes você quer ir para a igreja e você fala que você não tem força. Então hoje Jesus vai cortar esta corda que impede Glória de você chegar diante dele. Que agora nós vamos fazer a oração. Amém, pastor? Amém. Para a glória do Senhor Jesus. Deixa eu finalizar. Amém. E depois que chegou logo pela manhã, aí chegou a ambulância, chegou o bombeiro, chegou um monte de gente, Aleluia. Né? E aí eles viram que aquele homem tinha morrido a menos de 1 metro de altura.
Se ele tivesse cortado a corda, se ele tivesse obedecido à voz do Senhor, ele não tinha morrido pendurado. Congelado, ainda por cima. Amém? Igual a mulher de Ló. Virou uma estátua de sal. Estátua de sal. Porque falou para ela não olhar para trás e ela olhou. Verdade. E ela morreu uma estátua de sal. E esse homem morreu congelado. Morreu não congelado. Cortou a corda. Imagina, pastor. Estamos lá pendurados lá, a única coisa que está sobrevivendo por enquanto ali é a corda e Deus manda cortar a corda. Isso é a incredulidade, dúvida, né? Pastor, Incredulidade. isso é a dúvida da voz de Deus. Quando você fala com Deus, você tem certeza que é Deus que está falando com você. Eu não tenho dúvida, nunca tive dúvida. Eu sempre falo isso pro meu esposo, pra minha família. Eu nunca tive dúvida que Deus me chamou. Amém? Glória a Deus. Vamos então orar. vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Pai, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, te agradecemos por Nós mais te esta louvamos, oportunidade. te exaltamos, Jesus. Pai, mais uma vez. Meu Deus, eu estendo as Que o minhas Senhor, meu mãos Pai, neste coloca momento, tuas Jesus. mãos sobre o teu povo, Meu Deus, visita, Pai, meu Deus, e este copo derrama com sobre água, essa eles, peça de Senhor, roupa, o teu espírito essa cadeira da de obediência, trabalho. Pai. Meu Deus, toma a vida Senhor, de cada um dos quanto, seus Senhor, filhos no dia de hoje, sacrifica, meu Senhor, mas Meu muitas Deus, vezes, toma, Senhor, Jesus, não esta tem tua alcançado filha, ainda. toma cada um mas que derrama participou nessa desta tarde programação o espírito da e realiza obediência, o milagre, e que nós possamos realiza ser a cura, obedientes, a libertação. Pai, a tua palavra, Receba o teu não milagre, somente receba a ouvinte, tua para a cura, glória em nome do teu Senhor nome. Jesus. Amém, Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, fiquem todos com Amém. Deus. Glória a Amém? Deus. Que você venha ter aí uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Que Amém? o Senhor Fiquem Jesus com Deus. abençoe todos vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Rádio Paz FM 87,7.